Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Seja muito bem-vindo para mais um DeskCast, o podcast do Desk Coworking. Hoje eu tenho a honra de receber Daniel Morato e mais uma vez Bruno Bettini, meu parceiro do dia a dia aí, que está me ajudando aqui na condução, só com essas feras aqui que você está me trazendo, viu, Bruno? Maravilha. Daniel, seja muito bem-vindo. Daniel, que é empresário, palestrante e vendedor, né? Você está colecionando muitos títulos, né, Daniel? Coisa boa. E me conta uma coisa. Termina aqui a sua apresentação, que eu tenho certeza que você tem um tanto de coisa para poder falar, e eu anotei um tanto de coisa, não deixa para quem sabe fazer o gol aqui, fazer a apresentação. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, uma honra, uma satisfação estar contribuindo aqui com todos vocês. Eu falo que, antes de tudo isso, eu sou vendedor acima de tudo. Porque, para analisar o seguinte, tudo é vendas. E ao longo do nosso bate-papo, nós vamos explorar muita coisa. Eu quero te ajudar aí com esses mais de 20 anos de experiência, furando sola de sapato mesmo, vivendo o dia a dia do vendedor, para poder te ajudar aí com estratégias práticas. E além de tudo isso, eu tenho a honra, a satisfação de falar que eu sou pai do Lucas, marido da Rose. Eu falo que família é a base de tudo. E não só pelo que você está vendendo, mas por que você está lutando as suas guerras. Isso é algo extremamente importante. Já pode pegar aí para você não desmotivar. É sobre isso. É isso aí. O Bruno, e essa fera aí, você tem alguma coisa para falar dele? Total, né? Você me pediu um cara de vendas, né? Falei assim, vou trazer o creme de la creme das palestras. Daniel Morato tá com a gente tem 2 anos já. É o convidado especial do nosso livro de vendas, da segunda edição nossa. É um cara incrível. Levantou a galera no último seminário que nós fizemos, que foi o IFER. Realmente foi um cara incrível. E uma metodologia, que é assim, pro dia a dia, né? Então ele consegue trazer o conteúdo numa linguagem extremamente simples, mas sem ser simplória, com praticidade. Então a gente trouxe essa fera hoje aí para falar de vendas. Maravilha. E se você observar dos outros podcasts passados para cá, nenhum eu tinha trazido o notebook, nesse eu trouxe. Quero apresentar ele alguns números aqui. Aproveitar para fazer uma consultoria, né, fazer uma consultoria, não sou boba, eu vou deixar aqui. Porque toda empresa precisa vender para sobreviver, não precisa? É isso aí. Então, assim, tem que extrair o máximo de você aqui e aproveitar essas coisas. Mas, ô Daniel, como que começou? Quando você despertou assim, eu sou vendedor? Isso já veio, como diz a minha mãe, já veio de berço, é um dom? Ou você teve que ir desenvolvendo isso durante a sua jornada? É legal essa pergunta porque, assim, acredito que como todos, alguém um dia já sonhou em ser jogador de futebol. Comigo não foi diferente. Ali com 14 anos eu vi que o caminho seria extremamente desafiador. E lá em casa eu sofri a pressão ao contrário. Geralmente as pessoas falam, não deu nada, mas até vendedor pode ser para colocar o meu filho para trabalhar. Lá em casa não. Eu tive meu pai e minha mãe que são vendedores. Bora, vamos vender. Então acabou que teve uma certa época que eu fiquei sem clube. E aí eu falei, enquanto eu vou buscando aqui oportunidades, meu pai falou, por que você não vai visitar alguns clientes? E nessa de visitar alguns clientes, começou com uns 15 anos de idade. E cá estou até hoje, vendedor. Olha só. Mas espera aí, você ficou sem clube? Então você chegou a jogar? Eu disputei categoria de base no Santa Teresa, no América. Eu tive uma passagem rápida no Vila Nova. Eu falei, tem história pra contar. Eu coloquei energia. Era pra ter sido jogador de futebol. É o primeiro que faz o caminho inverso, né? É isso aí. Todo mundo quer ser jogador de futebol. Eu falei, não, vou ser vendedor. Não deu certo, a gente tem que mudar, corrigir a rota rápido. Inclusive, já fica isso. Às vezes as pessoas perdem muito tempo, martelando aquilo que não dá certo. Se viu, identificou e validou, tenha certeza que isso não está dando certo, muda a rota, corrige. Até mesmo porque em vendas não é o achismo, é teste. Você vai mudar aqui, você vai testar essa estratégia, vai testar outra. E você falou um negócio aí que é brilhante, porque você precisa ser resiliente. Mas eu não gosto de usar muito essa palavra, não vou usar, mas você não pode ser burro, né? Exato. Porque ficar batendo, dando muito ponta de faca, você já testou, já... Não, eu sou aí, no primeiro quebra-mola aqui da estrada do empreendedorismo, eu não posso falhar. Outro quebra-mola aumentou, mas você bateu numa parede, meu filho, não vai tentar transpor, né? Vamos parar e vamos pivotar isso aí, né? A palavra da moda é essa, inclusive. Exatamente. Essa parte do pivotar é interessante. E eu falo assim, só que a gente não pode também confundir, e tem muitas pessoas desistindo no primeiro obstáculo.
E às vezes ela tá ali a um passo de conquistar um resultado extraordinário, de começar a ver o fruto daquilo que ela tá plantando. Então, se eu for lembrar lá de trás, minha primeira comissão foi R$ 53,85. Poxa vida. O que você vendia? Eu sempre trabalhei com produtos para utilidade do lar. Eu falo que são produtos que promovem a organização e momentos em família. Ou seja, vendia para empresas, representando empresas de outros estados. Trabalhei com as principais indústrias do país desse segmento. E aí eu fazia o elo de ligação entre a indústria e entre o cliente, seja ele distribuidor, seja ele supermercado, seja ele atacadista. E através disso iriam para os consumidores finais, para os lares brasileiros. Então, através disso, você vê, o ticket médio dos produtos era, R$4. E lá atrás, com a primeira comissão de R$ 53,85, acredito que essa é uma prova viva do que é resiliência, né? E seus pais eram desse segmento também? Desse segmento. Meu pai e minha mãe desse segmento. Meu pai focado muito mais em atender supermercados, junto com minha mãe que trabalhava nos bastidores. Depois ela veio para a linha de frente. E quando eu comecei, eu fiz um outro movimento. Por quê? Dentro do segmento supermercadista, você tem um desafio muito grande e as coisas demoram muito. É óbvio que quando acontece num volume relevante, só que acredito que o tempo é algo extremamente valioso para a gente poder perder. Então eu comecei a fazer um trabalho com os clientes menores, entre aspas, mas os clientes referências do segmento. E ali eu comecei a ter as oportunidades, e em cima disso aí, o que nós mineiros fazemos muito bem, né? Que é ir ali comendo pelas beiradas. É isso aí. E em cima disso, ia começando a ter consistência, montando ali o meu planejamento, para poder depois galgar os clientes maiores. Então eu nunca tive essa distinção. Eu sempre gostei de atender o cliente, obviamente dentro do perfil daquele cliente, entregando o que ele precisa, tendo resultado e entregando resultado para as minhas empresas. Não, legal. Ô Daniel, ouvindo você falar nisso aí, e nesse tempo todo de carreira, são 20 anos, né? 22. 22? Eu sempre toco da idade aqui, Mais mas o cara de 20, não tem vai. cabelo branco. O cara não tem cabelo branco, então eu não vou nem me perturbar quanto a isso. Porque às vezes tem gente sentada do outro lado, tem um cabelinho branco, eu já vou logo cutucando a idade dele, né? Mas é uma brincadeira interna que a gente tem aqui. O que quer dizer o seguinte... O processo de venda, o processo de venda mudou? Vamos lá. Tem muita gente chamando isso de pipeline, uns falam de funil, tem N nomenclaturas. Eu gosto de facilitar, tornar ali o que é complicado, o que é complexo, no fácil, no entendível. Nada mais, nada menos que o processo de venda. Pode ter, e teve muitas evoluções. É óbvio que se a gente voltar num passado, a gente tinha poucas ofertas de empresas e o cliente ele tendo que, entre aspas, se submeter à forma do jeito que você está vendendo ali e ele tendo que aceitar. Hoje não, a gente teve uma disrupção, a gente teve uma abertura, então tem muito mais ofertas e agora não é do jeito que eu quero vender, é como o cliente quer comprar. Eu digo que não é que mudou, mas teve uma evolução. E essa evolução ela é necessária para que a gente possa se atualizar e entregar os resultados, porque a concorrência também ela ampliou demais. Então, quando você deixa de ter o poder e o controle na sua mão, você passa a ter que adaptar dentro da situação que entra muito no assunto que a venda ela não é sobre o produto ou serviço que você vende. É sobre a capacidade que você tem de resolver o problema do cliente através do que você está vendendo. Exato. Ou realizar um sonho. E a gente tem essas duas situações. Tem uma situação que é o seguinte. O nosso espectador que está lá, ele tem a empresa dele, e ele abre um recrutamento no interior, num bairro mais distante. A primeira pessoa que vai lá para poder entregar um currículo, ele coloca na linha de frente, no balcão, para fazer um atendimento. Essa pessoa não é vendedora, ela está vendedora. Como que esse cara que está assistindo a gente vai fazer para transformar essa pessoa num vendedor nato aí na questão do além do pedido aí? O grande interessante é que o empresário, ele tem que quebrar essa barreira que o treinamento, ele é um custo
e enxergar isso de fato como um investimento. Perfeito. Por quê? Se a gente parar para analisar, não muito distante, mas nós não temos isso que deveria ser explorado nas escolas. A gente não tem o assunto empreendedorismo, a gente não tem o assunto finanças pessoais e a gente não tem o assunto vendas. E vendas é o coração de todo negócio. Vendas move o mundo, a gente transforma vidas. E tudo é venda. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma venda. E se eu estou conversando com meu filho, eu quero que ele siga uma ideia, um pensamento, eu preciso fazer uma boa venda para ele e sustentar com argumentos sólidos. Ou seja, as pessoas, como a gente não teve isso na base, obviamente, esse negócio de o vendedor nato tem o dom da palavra, ou tem o dom da venda, isso cai por terra. E, obviamente, se esse empresário, se você quer que você tenha hoje aquela pessoa preparada para cuidar daquilo que é o tesouro do seu negócio, que é venda, ou seja, você precisa preparar essa pessoa para que ela possa, de fato, cuidar daquilo que é mais importante no seu negócio. Não, legal. Eu te provoquei quando eu te fiz a pergunta sobre se o processo mudou. Claro, né? Assim, se a gente for pegar, a gente já participou dessas duas gerações, assim, ele mudou. Mas, assim, o cerne da coisa, da persuasão, de transparência, do respeito com o cliente ali, isso é intacto, né? Isso não se deve mexer. O auxílio das ferramentas também foi fundamental, né? Onde que eu quero chegar? Você tocou num ponto muito importante, que é justamente a venda, ela partia só de um lado. É como se do outro lado a pessoa fosse só um ouvinte. Está aqui o meu produto, o meu serviço e queira ou não queira. Hoje não, hoje, quando eu te provoquei a questão do processo de venda, mudou para o outro lado também. Ou seja, a pessoa fala assim, não, tá bom, Daniel, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí você vai ver o que o outro está falando. A recomendação. Né? A minha pergunta é a seguinte, como que você está trabalhando isso nas suas imersões, ou seja, passar essa credibilidade, porque hoje a pessoa ela tem inúmeros recursos para poder identificar se o seu produto ou serviço é bom, se você é um cara diferenciado, se não é, se entrega o que você promete ou não. Legal. Eu falo que é o seguinte, tem tanto conteúdo disponível e nunca houve-se tantas pessoas sem saber o que fazer com esses conteúdos. Inclusive um recado, cuidado, às vezes você está dando muito ouvido a quem não tem credibilidade de voz para entregar resultado no seu negócio. Eu falo que antes da teoria, e olha que eu sou adepto ao estudo e à teoria, até mesmo porque, não só como escritor, mas também o que você pensar de livro de venda, eu já li praticamente todos. Só que antes disso tudo, teve a prática, tem a entrega de resultados. Eu acredito que se a gente for parar para analisar, e aqui não é para me vangloriar, eu acredito inclusive que a gente tem que aprender a valorizar os resultados e buscar e perseguir os objetivos e os números e as metas de cada um. Se o seu negócio não tem meta, então cria agora. A gente pode até criar aqui um negócio ao vivo aqui, isso aqui é mole para nós. Legal. Só que o que acontece? Um cara que veio de 15 anos de idade, começou ganhando R$ 53,85, que almoçava pastel frito no centro de Belo Horizonte, e que teve a capacidade de vender do ano de 2019 até 2023 mais de 42 milhões de reais em produtos com ticket médio de R$ 4, trabalhou nas principais indústrias do segmento desse país e fez mais de R$ 100 mil em um único mês em comissão, com médias de comissões muito elevadas, não é sobre me vangloriar, mas eu acredito que eu tenho resultado para poder contribuir no seu negócio. E é sobre isso que a gente trabalha dentro das imersões. A gente vai pegar o processo de A a Z e a gente vai destrinchar. É o dia inteiro colocando as pessoas para poder entender, olhar para o negócio, que muitas vezes os empresários nem têm tempo para isso. O empresário hoje, se a gente for parar para analisar, é por isso que esse trabalho nosso ele vem muito de encontro. E eu estava muito confortável na situação que eu me encontrava. Eu tinha resultado, tinha relevância e trabalhava com as principais empresas. Só que eu acredito que é muito mais do que isso. É a gente entender que nós precisamos levantar de fato um exército, até mesmo porque, se a gente parar para analisar, o vendedor, ele ainda é, taxado ali do cara do enrolão, né? Depois daquele filme Globo do Wall Street. Então ficou sempre que, não. A minha missão é desmistificar isso e levantar um exército de homens e mulheres que vão ser vendedores além do pedido por todo esse país.
E a gente está começando junto aqui nesse É projeto. aquela sensação de que assim, o vendedor está ali para empurrar o produto, né? O vendedor ele não está ali para atender o cliente, fazer uma conexão entre a empresa e a necessidade que o cliente tem. Ele está ali para poder arrancar dinheiro do cara. Ele vem, apresenta, vende, some. Isso. Não tem isso muito? Ou então que ele está só interessado em atender a necessidade da empresa. Vou fazer um né? pedidinho ali, né? Bem mineiro, fazer um Puxa pedidinho ali, vida. o cara nunca mais aparece. E tem muito isso, eu falo que é o vendedor Gasparzinho, né? Na hora do problema ele desaparece, ele some. Ao contrário disso, inclusive, eu tive depoimento de cliente Isso falando, existe inclusive. até hoje, tá? Existe, Até hoje, moço. hoje. Muito. Tem muito. Eu tenho cliente, porque assim, óbvio que eu tenho viajado o país aí com as palestras e com os treinamentos, mas eu ainda tenho meu negócio da representação. E eu tenho os clientes que eles falam, Daniel, cara, eu não abro mão de ter o meu contato, o meu negócio com você, porque é o seguinte, cara, você briga, por nada você já tá brigando. Então, assim, a hora que aparece um problema, é aí que eu entro, e eu digo mais, tá? Preste atenção. No mundo de inovação, o atendimento personalizado e você defender o seu cliente é a grande diferenciação. Até mesmo porque se você não fizer isso, você vai ser de fato substituído por todas as ferramentas tecnológicas que estão vindo aí. Então, as pessoas estão preocupadas com o que está vindo de modernidade, aquilo outro, mas quem controla essas ferramentas somos nós, desde que a gente esteja preparado para isso. Essa integração hoje com a questão tecnológica, a gente, por exemplo, vai ter um curso, né, de ManyChat, por exemplo, de implantação de ManyChat para aumentar a velocidade da resposta para o cliente, porque o cliente hoje também ele é imediatista, né? Ele não espera. Antigamente, queria alguma coisa sexta-feira à noite, era só segunda-feira. Hoje o cara te manda a resposta no Instagram, ele quer a resposta em 1 hora. É verdade. Sexta-feira, 21 horas, né? Exato. Mas assim, por experiência própria, a gente vai trocar ideia nisso aqui. Precisa dosar a pílula, tá? Porque... Boa. Porque assim, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Exato. Então, assim, aí a gente bate um papo aqui nisso aqui. Vai estar no rol dos questionamentos que a gente faz aqui pro Daniel. Mas faz muito sentido isso. Porque assim, eu, por exemplo, sinto falta. Às vezes eu entro em contato no WhatsApp com o fornecedor, aí cadê eu falar com o atendente que eu quero falar com a pessoa, né? Mas, Bruno, não sei te interrompendo, mas não só, não sei se vocês vão concordar comigo, não só os vendedores evoluíram, mas os consumidores também evoluíram. Não adianta eu entrar no anúncio do Google, que a gente faz aqui, por exemplo, ou no Meta, para alugar uma sala de treinamento no domingo, tô aqui à toa domingo, deixa eu ver se o desk está aberto. Não está. Ele sabe que não está. Mas ele deixa o questionamento esperando que a gente retorne na segunda-feira cedo. E não, isso acontece invariavelmente. Mas a grande questão, já pegando o ganchinho da automação, é que a automação começa a conversar e o cara acha que está conversando com uma pessoa mesmo, então ele faz algum tipo de questionamento e a pessoa não se atentou para a exceção do final de semana. Então a pessoa, isso aconteceu com a gente, a pessoa nota que está conversando com o robô, ela desiste. Cara, ninguém quer ser tratado com robô, apesar de toda a inteligência artificial do mundo, cara. Verdade. Não tem jeito. A pessoa quer conversar com gente. Isso é nosso, né? Do ser humano, né? Não tem como mudar isso, assim, pelo menos até então, né? Eu também acredito nisso. Eu acredito que não adianta, você não consegue transformar o que é real em virtual. É óbvio que a gente tem as facilidades. Eu vou falar por mim. Poxa, eu distribuo um material dentro da palestra e aí com um público de 400, 500, 600 pessoas eu mandava 1 a 1. Eu falo para a pessoa, manda lá no Instagram, me chama lá, coloca seu WhatsApp e eu vou te mandar. Eu mandava 1 a 1. Agora a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Eu deixo muito claro, vai chegar a resposta agora. Por quê? Nessa guerra, né, não vão trazer uma guerra, mas nessa diversificação de gerações, a gente tem agora no mercado de trabalho essa geração que é a geração Z. É uma geração que é mais imediatista. A gente está vivendo hoje na era do TikTok, que é corte ali de 10, 30, 40 segundos. O Instagram, os Reels. Então, assim, essa velocidade no primeiro momento, eu acho que faz muito sentido. Porém, tem que entrar a parte humana para poder dar essa sequência. Porque é isso que traz o segredo, o tempero do negócio. É sobre você conseguir entender qual que é a necessidade do cliente e trabalhar na personalização para aquilo que ele precisa. Porque senão, se a gente não conseguir ter a capacidade de diferenciar isso aí, nós vamos ficar naquele mar sangrento
e aonde o seu único diferencial vai ser preço. Onde você vai só baixando o preço, e aí entra em prejuízo, margem de contribuição zero, e daqui a pouco não tem mais empresa. Quem sabe? Aí daqui a pouco você não consegue nem alugar. Poxa, olha que estrutura que nós temos aqui. Isso tudo tem o quê? Tem investimento. Agora é a capacidade do seu vendedor, da sua vendedora, de trazer o valor para o cliente. E não só o valor para o cliente, mas esse cliente ele tem que perceber esse valor que está sendo apresentado. Perfeito. De forma prática, você acha que, por exemplo, no caso do Desk, né? O cliente entrou, conversou ali, achou que era uma pessoa e na real ele fala assim, nossa, aqui é robô, não quero mais continuar no atendimento. Você acha que comunicar isso desde o princípio é ideal, igual você falou? Tá no treinamento, você avisa, olha, o robô vai de forma automatizada você vai receber. Nosso assistente virtual. Exato. Você acha que seria importante, então, o nosso espectador fazer isso? Eu sou muito adepto a essa linha, essa segmentação. Por quê? Porque você trabalha com a verdade. Eu falo que um dos maiores gatilhos... Daniel, né? Qual que é se fosse nomear um gatilho mental, qual que é o gatilho, a arma da persuasão? Da transparência e da verdade. E os outros gatilhos vão ser ramificações disso. Porque não adianta, você pode ser o cara do gatilho mental, colocar várias técnicas e armas disso aqui, daquilo da persuasão. Se você tiver fundamentado numa mentira, seu negócio não vai ter perenidade e aí é um problema. Porque, da mesma forma, antigamente, o cliente ele ficava sem voz. Hoje não. Hoje o que ele mais tem é voz. Tanto para poder te promover, quanto para te denegrir. Então é onde a gente tem que cuidar muito, porque a reputação da nossa empresa e do nosso nome é algo extremamente valioso e importante para a gente poder carregar e manter preservação disso aí. Sem dúvida. Ô Daniel, e 2, 3 falas suas atrás, aí você trouxe alguns números brilhantes aqui, são fruto de trabalho, né? Muita, como você disse no início, que muita sola de sapato. E eu te pergunto o seguinte, não precisa esmiuçar não, porque, se bem que deveria, né? Pra gente poder aprender, né? Mas quais são as suas estratégias de vendas que você fala? Essa estratégia eu já usei, eu sei que você testa e tal. Depois nós vamos entrar um pouco nas como trabalhar as objeções, porque a gente escuta mais não do que sim, às vezes a gente consegue reverter muito não, não é verdade? Mas hoje, quais são as suas principais estratégias de venda? Vamos lá. Eu acredito que a maior estratégia é você ter a capacidade de olhar para o mercado e entender qual que é o caminho mais curto para você. Então, eu como representante, eu busquei o caminho mais curto para eu começar a ter meus primeiros resultados. Eu estava indo aonde ninguém queria ir. Ou seja, é a capacidade que você vai ter de pagar o preço do seu sucesso. E não ficar, às vezes, batendo ali, às vezes só naquele grande cliente e tal. Às vezes você não vai ter, não está no seu momento, você não está preparado, ou nem a empresa que você trabalha está preparada para atender esse cliente. E, obviamente, a partir do momento que você começou a trabalhar, começou a ter a oportunidade de vender para o cliente, seja ele qual for, é você conseguir ter a capacidade de entregar sempre o seu melhor. Independente da situação. Porque é sobre o básico. Deu um problema, se apresenta. Porque não existe perfeição em nada. Agora, todos nós respeitamos e queremos e esperamos que, se algum intempérie vier ao longo dessa estrada, eu tenha alguém ali para poder me ajudar a trocar o pneu. Não trocar o pneu sozinho. Socorro, né? Opa, tô aqui. Eu sou o seu representante. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? E olha, eu te falo, inclusive, tá? Não foi fácil. Eu tive um cliente, isso foi um dos primeiros casos, primeiros clientes que eu atendi. Eu fui atender esse cliente e eu fiz o pedido com ele, eu errei a quantidade lá. Não foi nem mandou bola. Não, era 666, teve um item que eu coloquei 60. Rapaz, mas pensa num cara que brigou e falou na minha cabeça um tanto. E palavra pesada, não é isso aqui não. Pesada. Sabia que eu tava começando, conhecia meu pai, ligou pro meu... Mas babou na cabeça dele. Então, assim, nesse momento, se você realmente não tá muito bem fundamentado e sabendo o que você quer, você desiste nessa linha, sabe? E eu não tô falando... e na época eu nem sabia o que é esse negócio de inteligência emocional, consciente, nada disso. Mas eu sabia da minha verdade e que eu não fiz aquilo para poder questionar esse cliente. E eu assumi aquilo ali com ele. Tanto é que na época eu não tinha, mas eu pedi até ao meu pai dinheiro emprestado para eu poder pagar o que foi errado para ele. Eu falo o seguinte, você não é obrigado a prometer nada.
Mas se você errou, se você prometeu, cumpre. Não pode falar que eu tenho 2 casos até engraçados para contar nesse caso, o pedido assim, errado aqui. Vamos colocar o Paul como um exemplo. Lá vem eu. Vamos supor lá que tem a recepção dele. E aí chegou um cliente lá nervoso, por exemplo, com a menina. Ou com o rapaz que estiver na recepção. Às vezes a pessoa não está nessa gana ainda de, cara, eu vou virar minhas comissões, eu vou ganhar dinheiro. Na hora que o cliente vem e arrebenta um funcionário seu, o funcionário fica assim, eu não estou aqui para isso, eu não sou pago para poder passar a humilhação. Como que o Paul, na posição dele ali de empresário ou quem está nos assistindo, pode fazer para cuidar desse funcionário e levantar a bola dele de novo? Muito boa pergunta. Eu falo que assim, não adianta você também achar que essa pessoa é a pessoa que vai tá ali para cuidar do seu cliente. Tem que saber se essa pessoa ela está pronta e se é a pessoa certa para isso. Inclusive, é um dos outros negócios que a gente tem lá, que é a parte de recrutamento e seleção, que minha esposa que toca, minha sócia. E a gente fala muito isso. Tem que entender se a pessoa que está ali... Gente, vendas, primeira coisa que a pessoa tem que ter é ambição, vontade de ganhar dinheiro. E você que está ali como a empresa que está proporcionando a vaga para essa pessoa, tem hoje vários modelos de remuneração, inclusive tem OTE, tem várias situações, mas eu venho da escola que eu ganho pelo aquilo que eu entrego. Então, eu acredito que esse é um dos fatores mais motivadores, que é quanto mais a pessoa produz, mais resultado, mais contrato, mais pedido ela fecha, mais ela recebe. Se ela tem isso, obviamente, as outras skills ou habilidades a gente vai desenvolvendo, a gente vai treinando. E sabendo sempre o quê? Trazendo a visão de futuro para ela. É interessante, muitos empresários, eles não fazem esse 1 a 1, eles não sabem qual que é o objetivo e o sonho dos seus colaboradores. Eu falo que aquela era de o colaborador, o funcionário tem que vestir a camisa da minha empresa. Isso já caiu por terra há muito tempo, isso está no passado. A sua empresa, ela é um meio para que esse colaborador possa realizar os sonhos dele através da sua empresa. Aí você não tem mais a cobrança, você tem pessoas trabalhando por propósito. Parceiros. Exatamente, que é o quê? Uma das demandas e dos anseios dessa geração nova, que é a geração Z. Não, maravilha. E você está falando aí, ô Daniel, e eu tenho uma pessoa na família, um baita de um vendedor, sabe? E ele ficou, digamos assim, bem sucedido, depois dos 37, 40 anos de idade, está super bem, enfim. E ele falava o seguinte, pô, na verdade eu não vou vender nada. Nunca vou para vender nada. Pelo menos eu quero que ele pense assim. Eu vou para poder construir um relacionamento com ele. Como se eu fosse conhecer alguém na rua e pegasse na mão. Naquela época eu pegava na mão ainda, né? Hoje eu pegar na mão é a última coisa. Então, assim, minha mãe que fala isso. Tá? Hoje todo mundo já fez tudo, depois pega na mão. E eu, diversas festas, nós passamos juntos, final de ano, uma emenda de feriado, enfim, que eu viajava e tal. Ele pegava a listinha dele lá e ligava. Ô fulano, como é que tá? Tá tudo bom? Como é que tá? Feliz ano novo, família, como é que tá sua filha? Chamava todo mundo pelo nome. E e a galera, toma uma, né? Toma uma, pera aí que eu tô terminando. Cara, ele ligava, cara, sei lá, umas 50, 100 clientes, cara. E ele é representante de ração, nutrição animal, sabe? Uhum. Ele falou, pô, ligo pra todo mundo, conversa com todo mundo. E não vendo nada. Chega determinado dia, X dias, os caras me ligam. Eu quero tantos toneladas disso, tonelada daquilo. Ou seja, eu não fui para vender nada, mas obviamente está cheio de concorrente, mas eu faço uma coisa que provavelmente, talvez nenhum deles faça, que é gerar esse relacionamento de confiança com o cara. Legal, trust. Então, e assim, fazer essa proximidade. E junto a isso eu te pergunto, assim, tem uma pergunta que eu vou pular ela aqui, vou atravessar as outras aqui. É o seguinte, essa questão fria, cara, eu acho que não existe. A gente recebe hoje todo dia, né? O telefone toca, cara, começa a construir um relacionamento, né? Como se fosse um funil mesmo, né? Começa o relacionamento para poder vender lá no final. Não vai para vender que você vai tomar taca, né? Deixando o linguajar bem. Inclusive, pegando essa pergunta sua, que ela é muito boa, o que acontece? Qual que é o desejo das empresas? Vender mais e vender com lucratividade. E dentro de uma situação de negociação, inclusive, porque se a gente já está nesse ponto de vender ou não para o cliente, a gente já pulou todas as outras etapas. Eu falo que confiança é algo que não se compra por dinheiro nenhum.
ela se conquista. Exatamente. E se a gente está partindo do pressuposto que a confiança ela é conquistada, então a gente já começa a cair por terra alguns argumentos que alguns grandes especialistas aí, que nunca visitaram um cliente, estão falando que o relacionamento ele acabou. Eu acredito que é a base de tudo. Claro. Até mesmo para a gente poder ganhar o quê? Diferenciação. Isso, inclusive, a prova viva disso aí, do seu cunhado, que o quê? Ele deixou de ser mais um, ele passou a ser um diferencial e referência para os clientes dele. E mesmo às vezes, se ele tiver com uma distânciazinha de preço, ele vai ser consultado e vai ter a oportunidade de entrar numa situação de negociação. Agora, se ele for só mais um, ele não vai ser nem lembrado. Ele precisa ser... Eu falo que a gente precisa ser sempre a primeira opção na cabeça do nosso cliente. E aí, poxa, tem um monte de gente que... manda mensagem fria, manda não sei o quê. Poxa, dia do aniversário, pega o telefone e liga. Pega o telefone e liga. Ô, meu amigo João, aqui é o Daniel. Poxa, eu não podia deixar de passar aqui para poder mandar um abraço para você no dia do seu aniversário. Estamos juntos, viu? Se você é varejista, tem aí loja, seja o que for, obviamente, espero que você tenha aí o cadastro dos seus clientes. Daniel, mas eu não tenho sistema. Eu comecei na fichinha de papel. Você só precisa ter o nome, saber o dia do aniversário, saber mais ou menos o que ele compra. Pro dia que você ligar para ele, você falar, olha, vem cá tomar um café comigo, viu? Eu tenho um presente aqui para você. Legal. É sobre isso. 3 colunas, um Excel. É isso aí. Resolve. Excel, Resolve o problema. O nome que ele gosta, aniversário, 4 colunas. Não tem jeito. E tem a questão do gostar de gente, né, cara? Não é só... Você falou a questão da gana, né? De a pessoa ter a vontade de vencer na vida e crescer e ter faturamento, mas também de querer se relacionar. Porque o cara desse que pega lá, liga para 100 pessoas no final do ano para perguntar, ele não tá ali... Que saco, eu tô aqui ligando, com aquele pesar. Ele gosta de fazer isso. O cara tá ali gosta, realmente curtindo aquele momento, né? Exatamente. Ô, Daniel, e obviamente a gente precisa falar de, né, o Bruno tocou nas ferramentas aí, no ManyChat, outras ferramentas que a gente tem aqui, mas hoje é fundamental, tá? Eu gosto de dizer o seguinte, tem a nossa pirâmide, né? Que é pessoas, processos e ferramentas. Isso é base, né? A gente precisa de ferramenta, né? Hoje, principalmente hoje em dia, nós vamos daqui a pouco falar da sua imersão, que vai acontecer aqui, inclusive, muito me honra, vai ser aqui no Desk, né? Depois nós vamos entrar em detalhes aqui. O meu ponto aqui já está falando que vai precisar de cupom, hein? O negócio do ponto aqui. Eu acho muito legal o negócio de falar do ponto aqui. O Paulo Ponto, ele vai ser o cupom de quanto? Mas... Me conta um pouco, como é que você está usando as ferramentas hoje a seu favor, a favor das vendas hoje? Porque a cadernetinha, sinto muito, ficou no passado. Verdade. Eu falo que, assim, solução nova você não resolve vamos dizer, problema novo você não resolve com solução antiga. Por mais que eu tenha começado lá atrás na fichinha de papel, mas eu fui um dos primeiros representantes do meu segmento a trabalhar e atender o cliente com notebook. Eu tenho um sistema, e esse sistema ele ainda existe, porque na época a gente recebia um CD de instalação. Eu tenho informações de 2010. O cara revelando a idade. Bicho, a galera não aguenta, vai soltando, né? CD-ROM. Disquete, né? Você que tá me ouvindo aí não sabe o que é CD, dá um Google aí que você vai entender que isso aí era o negócio que funcionava. Disquete já não é da minha época. Verbatim. Na Verbatim, você me perdoa, disquete. Fiquei sozinho na brincadeira. Então, assim, poxa, eu tenho essas informações desde o ano de 2010. Eu tenho essa base de dados. Então, isso é extremamente valioso. E uma coisa que me diferenciava é que quando eu sentava para negociar com o cliente, quando eu abria, eu já passava para ele o que a gente tinha negociado no pedido anterior, e por mais que ele passasse ali, esse item, eu começava ali na conversa e perguntando, tá, mas e aquele item? Dá uma olhadinha aí. É mesmo. Então vão. Aí a gente já ia repassando tudo. Por quê? Porque eu tinha dados. Over delivery, né? Você fazer a injeção de estoque pro cara. Exatamente. Contra dados e fatos a gente não se questiona. Então é extremamente relevante. É claro que não é algo para você sair investindo em um zilhão de coisas, porque você precisa entender o que é o cerne agora do seu negócio, o que realmente vai te entregar e vai te dar resultado para otimizar o seu tempo, para que você tenha mais tempo para poder fazer vendas
e gestão, tanto de processo quanto de pessoas. Eu acredito muito nisso. Então eu sou adepto, até mesmo porque a era que a gente está vivendo é da multiplataforma, do multicanal. Sim. E a gente só consegue gerenciar isso desde que a gente tenha ferramentas para poder nos auxiliar. Você já passou por alguma mudança de cultura forçada do mercado, por exemplo, né? Instalou um sistema novo aqui e agora o cliente tem que comprar por determinado sistema? Por que eu estou perguntando isso? O nosso mercado de palestras, como é que ele funciona? E-mail, portfólio, ligação e visita ainda. O cliente quer isso. O palestrante que faz esse processo assim, ele tem muito mais resultado do que aquele que está só trafegando e não tem essa ação desse formato. Só que a gente quer ver a agilidade do setor, né? Só que realmente é complexo para a gente. Você vê como saudável dar uma forçadinha ou você acha que a gente tem que se adaptar mesmo a esse desejo do cliente do tete-a-tete? Eu acredito que a gente tem as duas situações. Eu peguei várias empresas que eu trabalhei, eu cheguei a representar ao mesmo tempo 28 indústrias do mesmo segmento. Então, assim, era uma gestão desafiadora, porque assim, cada uma tem uma forma de trabalho. E eu lembro que algumas empresas, elas vinham em cima de um rótulo, vou colocar o sistema XYZ. Mas, inclusive, eu trago aqui para você que está me assistindo aqui agora, você que está dentro do seu negócio, seja você vendedor, seja você empresário, você não precisa dominar tudo, mas é interessante que você saiba de vários temas e de vários assuntos, para que você tenha o quê? Conteúdo e repertório para você passar para o seu cliente. Como eu sabia de várias coisas, eu sempre fui muito curioso, e nessa parte de sistema, eu tive a oportunidade da minha sócia, minha esposa, ela ser da área, então facilitava muito o diálogo, a conversa. E por várias vezes eu falava com as empresas, olha, será que é um momento da gente fazer essa transição abrupta do jeito que está sendo feito e vir com uma imposição? Porque até vir um período de adaptação, nós vamos ter problema. Por quê? Daniel, por que você fala isso? Porque eu já vi nas outras empresas dando problema. E essa empresa aí, ela é muito boa na hora de vender, mas na hora de resolver o cara desaparece. Então esse é o grande detalhe. Então, assim, toda mudança, ela precisa ser analisada. Eu falo o seguinte, é muito mais complicado a gente movimentar um transatlântico, mas é fácil a gente manobrar um jet ski. Ou seja, tem a vantagem, às vezes, de você estar com o seu sistema atual, se ele te atende. Vamos preparar para a gente poder colocar o mais potente. Não adianta você ter uma Ferrari e você não saber ligar. Você fazer só vai tirar foto e postar mais leve, né? Exatamente. Evoluir, mas evoluir devagar. De forma planejada. Sim. Quantas vezes você já comprou algum produto ou serviço pelo suporte que ele te oferece? Todo mundo sabe que uma hora ou outra vai dar um problema. Sim. Né? Ou seja, eu tenho um caso assim, sensacional. Há muito tempo atrás, né? Lá long time ago, né? A gente, antes mesmo de empreender aqui no Desk, a minha área é tecnologia e a gente desenvolveu um sistema de inteligência de marketing para uma empresa de máquina agrícola. E ela vendia no país todo. E aí o nosso sistema era um BI, né? Ele identificou por que na cidade tal a concorrente vendia, mesmo as máquinas sendo mais baratas, as máquinas dando menos problema, por aí, papapá. Simplesmente, diversas pesquisas responderam assim, poxa, se uma colheitadeira minha dá um problema aqui, no meio do Mato Grosso, eu tenho que levar ela lá em São Paulo para arrumar. A máquina do fulano aqui é mais cara, mas a oficina dele é aqui do lado. Então, ou seja, é aquele negócio, você precisa do suporte. Então, você precisa do pós-venda. Hoje, isso é fundamental, hoje, até para o seu próprio aprendizado do seu negócio, né? E já emendando aí, Daniel, e as famosas objeções? Eu tenho outra pergunta, talvez não, essa eu queria que o Jânio até tivesse aqui, né? Um abraço para o Jânio, grande parceiro nosso também. Na verdade, como eu provoquei o Jânio, eu vou fazer essa pergunta primeiro. Como você faz essa gestão da sua equipe de vendas, do seu time de vendas? Isso é fundamental hoje, cara. Mas eu já estou quase perguntando, respondendo, porque eu já estou querendo te rebater aqui no que você vai me falar, sabe? Mas como que você faz essa gestão de equipe de vendas aqui? Prepare-se, eu já estou armado para outra. Legal. Eu falo que é o seguinte, gente, para você liderar, você tem que ter entrado no campo de batalha. Não adianta. Por que
líderes não conseguem fazer uma gestão ou ter a equipe junto com ele? É porque ele sequer entende qual que é a necessidade da equipe. É porque na hora do vamos ver, ele não está lá junto com o vendedor. Ele não conhece os bastidores. Então é muito fácil, Paul, você querer cobrar que as pessoas cheguem no destino sem que você apresente o caminho. Então vamos apresentar o caminho para as pessoas conseguirem chegar no destino. E no caminho, vamos caminhar junto. Não é eu aqui em cima te cobrando, é eu junto com você te ajudando a ter mais resultado, porque com o resultado que você tem, eu também tenho. A função do líder, ela é extremamente desafiadora, porque o que acontece? Tem uma linha tênue aí que separa entre o verdadeiro líder com o chefe, aonde o chefe ele assume um papel de ego muito elevado, aonde não permite que ele tenha aqui os resultados. E aí, a partir do momento que ele perdeu a equipe, é difícil, é extremamente desafiador você restaurar e trazer essa equipe de novo para sua mão. Então, o que eu falo é o seguinte, o líder, ele precisa de fato, para você ter uma boa gestão de equipe de vendas, você precisa realmente ter pelo menos uma experiência no campo de batalha, na atuação, conhecer muito bem as suas forças e os seus pontos de melhoria, para que você possa ter a tranquilidade e a capacidade de entregar a solução que os seus vendedores vão te trazer. Porque a verdade é que nós somos solucionadores de problema. Mas para eu solucionar o problema do meu cliente, às vezes eu vou precisar do meu líder, do meu parceiro, do meu gerente me ajudar. Agora eu quero colocar ele na fornalha. Ele tem que liderar por exemplo. Né? Exemplo. Por exemplo. Por exemplo. É isso. Deixa eu jogar o Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu te mandei o zap aí, pode perguntar. na fornalha aqui agora. Vamos pensar naquele empreendedor agora, o Daniel, que ele tem um perfil introspectivo. Uhum. Ele não é vendedor. Ele é o cara da gestão, é o cara das finanças, é o cara do investimento. E contratou uma equipe de vendas. Uhum. Esse cara não sabe nada de vendas. Ele não vai conseguir fazer ou acompanhar para depois conduzir, que é o que você falou aí agora. O que esse cara vai arrumar? Das duas, uma. Ou ele contrata quem sabe, ou ele fecha o CNPJ dele. Porque vai ter problema, vai ter prejuízo. Ele vai ter que contratar um treinador. E se a pessoa, eu falo o seguinte, se o empresário ele não está investindo tempo para poder melhorar, aprimorar a empresa dele, ele vai ser obrigado em algum momento a arrumar tempo para poder cuidar do encerramento da empresa dele. Porque vai quebrar. Muito bom, hein? E o como motivar a equipe? Eu falo que a motivação ela é individual. Eu não consigo motivar você, Paulo, nem você, Bruno, baseado no que eu acredito. Mas eu consigo sim inspirar você a encontrar aí dentro de você o que realmente faz você levantar todo dia e vir aqui pela minha empresa. E aí a gente começa a entrar num outro tema, que é o tema do quê? De cultura. E cultura, diferente do que o pessoal prega, não é só aquele negócio que está ali na parede da maioria das empresas, enchendo de poeira. Visão, valores e missão. Meu irmão, eu quero saber se você vive o que está escrito aí. Então, não adianta, tudo é em cima e baseado em exemplo. Por várias empresas onde eu passei ao longo desses anos, todo mundo que quis liderar, que quis engajar e que quis motivar em cima de frase motivacional, em cima de trecho de livro, caiu do cavalo. Agora, aqueles que realmente se predisporam a estar junto, e olha que interessante, eu apresento uma indústria lá de Santa Catarina que de 6 em 6 meses eu tenho a presença aqui do gerente e às vezes até do dono. É uma empresa que fatura alguns milhões aí, não precisaria, mas eles estão aqui, ó, exemplo. Aí a gente tem empresas com porte muito menor, ou às vezes empresas que acham que é alguma coisa, que é supervisor, é gerente, é o gestor não sei das quantas, e a hora que você vai ver o acumular de resultados, e aí? Será que tem que resultado? E aí? E a satisfação do cliente? Você está tendo recompra? Você está tendo ampliação de base? Você está tendo equipe engajada? Ou toda hora você está trocando de representante? Ou toda hora você está tendo que colocar um vendedor? É sobre isso. Agora, para isso, tem o quê? Tem um caminho, tem um método. Por isso que a gente está, o quê? Além da palestra, eu me predispôs a abrir essa imersão. É um dia inteiro que a gente vai passar para a gente desbaratinar isso aí. Toda a etapa, todo o processo. Ou seja, às vezes falta isso. E óbvio, né? Porque assim, por que eu estou colocando isso à disposição aí
nacionalmente? Porque eu vi o desafio dos profissionais em conseguir ter resultado. E eu acredito que o vendedor, ele merece ter a posição de destaque dele aí, que a gente tanto almeja e, infelizmente, somos ilustres desconhecidos aí e as pessoas nem sabem quão importante é a nossa função. Passou um pensamento enquanto você falava aqui, me fala se é verdade. Então, quem precisa do treinamento de vendas não é a equipe de vendas, é o dono da empresa primeiro. Seria isso? Em muitas situações vai ser o dono Ele da que vai empresa. ter que passar aí 3 meses, uma vez por semana com um treinador de vendas para entender o que é o processo para a equipe dele pegar fogo. Exato, porque, Bruno, se ele não tem hoje essa pessoa, ele vai ter que fazer esse papel. É muito maravilhoso, é muito bonito a gente ver alguns especialistas falando, não, porque você tem que estar aqui no estratégico, tem que sair do operacional. Tá bom, amigo. E quando eu não tenho a condição de fazer isso? Vocês estão adivinhando a minha próxima pergunta, né? Você tem que fazer, você tem que meter a mão na massa. Hoje eu tenho a oportunidade de ter 2 pessoas cuidando dessa parte da representação no meu back-office. Mas até o ano de 2018, dos 15 anos até o ano de 2018, era eu. Dormindo ali 1h30 da manhã. Ah, mas você está se matando. Amigo, são escolhas. Ou você vai escolher viver na mediocridade, ou você vai querer escolher ter resultado. O Daniel, e era justamente o ponto que você tocou, porque aqui no coworking, grande parte, tudo bem que no pós-pandemia, a gente agora está vivendo com clientes com faturamento maior, com times maiores, empresas multinacionais que desfizeram de células que estavam dentro do escritório, colocaram essas células em coworking, espalhados, home office, enfim, adotaram uma estratégia diferente do pós-pandemia e está funcionando super bem, é dentro de estratégia de cada empresa e forçadamente eles descobriram isso e que funciona, para alguns casos. Para outros, infelizmente, não, para outros eles continuam ainda no modelo Tradicional. híbrido, tradicional, híbrido. Inclusive, eu acredito que o híbrido é o que vai funcionar. Não vai ser igual a pandemia, não vai ser igual era antes, né? Mas eu contextualizei essa questão do coworking justamente porque a gente, na grande parte aqui, a gente tem cliente que normalmente o dono está dentro da operação, tá? E o que você disse aí já é uma resposta, mas não tem problema, eu vou te provocar de outra maneira aqui, porque eu me vejo nisso aí por várias vezes, né? Hoje, o Desk aqui, nós somos, aqui no Santa Efigênia, nós somos 6 pessoas, mais 2 Raja, mais 2 Cidade Nova, e acaba que muita coisa ainda estou dentro da operação, não porque eu queira, mas por necessidade. Então, assim, a gente dá muito aconselhamento, como é que você consegue fazer isso, como é que você consegue fazer aquilo. Hoje a gente tem as nossas estratégias todas bem definidas em termos de online, né? De mídia, enfim. Mas o recado é justamente esse, cara. Você tem que ir lá e pôr a mão na massa. E por muitas vezes, aí eu dou um exemplo meu, que tem muita coisa que eu não gosto de fazer aqui, mas eu tenho que fazer. A gente estava discutindo isso, né, Bruno? E não tem jeito, tem que dormir 1h30, 2 da manhã. Eu não quero dormir esse horário, mas a gente tem que construir essa base e trabalhar isso com os pares, para as pessoas entenderem como é que funciona o funcionamento, aí as coisas vão crescendo, você vai otimizando, você está dentro do dinheiro ali, você consegue ver o passo que você consegue dar. É uma coisa que, por exemplo, eu falo aqui no Desk, aqui, a gente conseguiu crescer bastante quando eu descentralizei umas coisas que estavam em mim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu ainda detenho, daqui aos poucos eu vou soltando, nós vamos fazer um BPO financeiro, enfim, mas é questão financeira, porque eu consigo ver no dia a dia ali a saúde do escritório. Pô, eu posso fazer isso? Não posso. As meninas até brincam comigo, não, pô, um processo parou em você aí, não anda. Mas assim, às vezes pode ser uma falha minha como gestor que eu não comuniquei, mas também tem informação que eu tenho que elas não têm. Então gera essa ansiedade nelas. Então esse todo dia é um aprendizado para mim aqui também, sabe? E além desse recado que você deu pro cara que está dentro do negócio, que está na operação e que vive isso, que não deixa de ser um público para você, né, obviamente. Claro. O que mais que você aconselha ele a fazer assim? Você trouxe algo interessante porque é o seguinte, quem faz o que gosta é criança. O empresário faz o que precisa ser feito. Nossa. Então não adianta. Vai ter situações que a gente vai precisar fazer coisas que não são habituais. Agora, se você realmente está querendo ver a sua empresa num outro patamar, você vai precisar, às vezes, fazer isso aí. Vai precisar entrar na operação. E, obviamente, que isso vai impactar
o quê? Em resultados. Quando a gente fala de pessoas, de centralização, isso vai muito sobre a capacidade que você vai ter de formar time. E o formar time vem com essa parte do exemplo. O exemplo ele é muito legal, mas você precisa também ir identificando ou ter uma empresa especializada para poder te ajudar no hunting de qual que é a pessoa, ou seja, de identificar uma pessoa que possa estar fazendo essa atividade que às vezes está te sobrecarregando. Você deu o exemplo do financeiro. O BPO é uma excelente alternativa de solução. E aí, como que você trabalha? Em cima de alçadas. Para que você ainda, obviamente, se a gente pegar grandes empresas, vamos pegar aqui um caso, por exemplo, do João Adib, da CIMED. Olha que interessante. Ele está indo, ele está descortinando tudo aquilo que os gurus falam. Você tem que sair da operação. Ele é a cara da empresa hoje. Ele tá no ritual, vivendo no dia a dia aquilo que ele prega. Então é isso que eu acredito que é sobre cultura, sobre desenvolvimento de time e sobre você. Não é que você tem que carregar o piano o tempo todo. Mas às vezes você vai precisar mostrar como que carrega esse piano, entendeu? É possível carregar o piano. Exatamente. E aí entra, complementando a parte da motivação, é em cima disso aí que você vai motivar a sua equipe. Perfeito. Ô, Daniel, cara, assim, nós temos assunto aqui, né? Vendas é um negócio maravilhoso, né, cara? Assim, 8 horas de treinamento. 8 horas de podcast, 15 de treinamento, 20 de imersão. É isso aí. Mulher separando. Onde você tá? Treinamento eu duvido, né? É um caos. Mas assim, a gente já está chegando ao final aqui, mas a gente não pode deixar de falar a questão da imersão, né? O vendedor além do pedido. Fala um pouco desse projeto. Ele vai acontecer aqui no Desk. Fala a data. Dá um overview, digamos assim, do como que vai funcionar, da dinâmica. Vende ele para mim. Deixa eu aproveitar a pergunta. Vende ele para mim. Por que vendedor além do pedido? Legal. Vamos ver se ele é bom vendedor agora. Põe bom. o QR Code aí. Vamos ver se eu vou fazer o Pix para ele agora. Muito bom. Eu falo o seguinte, vocês vão escutar, certamente você que está me ouvindo aqui agora, você deve ter ouvido em algum dado momento algum guru falando para você que faturamento é vaidade. Me responde uma coisa, como é que o seu financeiro vai pagar a conta se não tiver dinheiro em caixa? Como é que o seu departamento de marketing vai fazer algum investimento se não tem dinheiro na conta? Sabe por quê? Porque por uma questão de sobrevivência, faturamento, vendas é uma questão de necessidade. E pouco explorado isso é. Por isso que eu vou disponibilizar aqui no mês de novembro. Inclusive eu tenho que agradecer aqui o Paul, toda a gentileza e todo o suporte que foi dado. Eu rodei vários lugares aqui. Mas essa pessoalidade e essa tratativa, isso foi algo determinante. Porque o que eu vou entregar para você não é só mais um conteúdo, não é só mais um curso. Não, eu vou te entregar uma experiência. Porque eu sou muito a favor e eu vivo aquilo que eu falo. É a congruência acima de tudo. Até mesmo porque, é óbvio, não é para qualquer um. Não é para aquela pessoa que, mas eu tô aqui, eu tô querendo algo barato, algo que não vai... Não é sobre o quanto que você está pagando, é realmente sobre o que você está disposto a absorver para que você tenha resultado mais rápido. Agora, se você realmente não está disposto ou disposta a fazer um investimento naquilo que é o coração do seu negócio, realmente, às vezes você tá buscando aí alguma coisa na internet, tem vários assuntos. Agora, se você quer entender como que você vai fazer uma revolução no seu negócio e faturar alto e ter estratégias comprovadas, solidificadas e validadas por quem realmente vive e viveu desse negócio, você é meu convidado, você é minha convidada a passar o dia inteiro aqui comigo, onde eu tenho certeza que você ainda não viu uma experiência e vai ter profundidade do jeito que a gente vai ter aqui. No Daniel, vai ser em novembro, dia 20... A gente está ainda analisando as datas, vamos estar te passando isso aqui em breve, mas Não, põe o QR Code. Já faz o seguinte, já garante a sua vaga, porque o que acontece? Diferente de uma palestra, diferente de um workshop, eu estou fazendo algo restrito somente para 40 pessoas. Por quê? Porque eu quero me comprometer e estar ali à sua disposição. É algo exclusivo.
Então, como são pouquíssimas vagas disponíveis, isso aqui não é gatilho mental, isso aqui não é. Eu tô buscando e vamos fazer algo realmente exclusivo, intimista, pra gente poder ali, ó, debater de igual para igual. Você ter liberdade de conversar e de falar coisas que às vezes você não pode falar na sua empresa. Você vai estar junto com outros empresários, com outros profissionais de venda. E ali nós vamos debater, nós vamos falar a nossa língua. É o ambiente para você. Mas já garante a sua vaga, porque assim, vai acabar rápido. São só 40 pessoas. E você que está aqui, que está tendo a oportunidade de ter esse conteúdo de forma antecipada, você vai ter uma condição especial, uma condição exclusiva. Pode ter certeza disso. Mas já manda aí, já pega aí, clica aí no QR Code e não deixa de aproveitar essa oportunidade, não. Não, maravilha. Bruno, você complementa alguma coisa? O homem aí, vou te falar uma coisa. Já tô quase cliquei aqui. O que falta pra clicar? A gente já resolve agora. O telefone acabou batendo. Queria ver se era bom pra tratar a objeção. Era a pergunta que eu deixei pro final aqui. Ó, aqui a Avante que assina embaixo, a palestra do Daniel realmente é incrível, o treinamento é fantástico. O vendedor além do pedido, a proposta é sempre assim, ó, tá tirando pedido hoje a empresa. Se tivesse um vendedor ali na ponta, se tivesse método, quanto de faturamento a mais mudaria no seu negócio? Faz a conta aí, se aumentar 30% do seu faturamento em cada venda, 20% a cada venda, quanto que isso impacta no ano do seu negócio? Então, assim, o Dani vai trazer tanta parte motivacional, emocional, técnica. É um cara de um conteúdo incrível e de propósito, muitas vezes, tanto para o vendedor quanto para o empresário, que às vezes está cansado e imerso nos problemas, né? E respondendo e complementando essa parte do o que é o vendedor além do pedido, eu falo que a empresa, o seu CNPJ, é o sonho da sua vida. É como se fosse o seu filho, sua filha, ou a pessoa que você realmente tanto admira, tanto almeja. Ou às vezes até você, porque você é a pessoa mais importante do seu negócio, da sua vida. Agora, imagina só você, que tem isso, que é o seu sonho, o gerador de riquezas, de experiências, de N situações para você, e você tem na sua equipe um monte de vendedores que estão ali só tirando pedido, que estão ali só esperando que as coisas aconteçam. Eu vou falar um negócio para você. Em breve, seu negócio vai desaparecer. Você precisa, para ontem, ter um exército de vendedores além do pedido. Porque o pedido é só um detalhe, pô. É isso que às vezes que as pessoas não entendem. O pedido é só um detalhe de todas as etapas e processos que é feito antes do pedido. E é por isso que às vezes as pessoas ficam olhando o palco dos outros, mas não olham o que tem nos bastidores. Quantas e quantas vezes as pessoas falam, pô, você tá de carrão, tá isso, aquilo, outro. Pois é, mas você não tá disposto, às vezes, a andar no deserto, sem beber água, igual eu tive. Igual eu ficava, saía de casa na segunda-feira e voltava só na sexta. É sobre isso. É sobre a quantidade de energia que você coloca. E tem solução. Antigamente não tinha. Antigamente não tinha essa possibilidade de você. E quando tinha era muito caro e era longe, né? Agora não. Agora você vai ter a disposição. Em novembro eu quero estar junto contigo para poder te entregar aquilo que eu levei 20 anos para poder... Poxa, mais de 20 anos para poder descobrir, para poder construir. Eu vou te entregar no dia inteiro um compilado, um plano para você seguir. E pode me cobrar. Se não te der resultado, eu devolvo o seu dia de volta. Coisa boa, hein? Maravilha. Aqui, antes de terminar, eu não posso deixar de contar o episódio aqui do pedido errado, cara. Não posso. Paulo, tem 10 minutos aqui? Tem, né? Paulo me mata e fala assim, pô, você vai levar... Você fica gravando... Você sabe a história? Você não sabe o que são 20 anos disso, cara. A associação que eu faço com o Paulo aqui. Você fica só falando aí, conversando, na hora de editar aqui. 20 horas. Já me olhou com essa cara feia dele aí. Mas você me lembrou, Ricardo, José Maria, mestre de obra, quando eu trabalhava numa indústria lá atrás, ele também fez o pedido errado, igual o seu. Nossa. Né? Aí foi pro departamento de compras, aí eu vou escrever aqui, eu quero escrever assim, ó. Saco de cimento. Ele escreveu aqui, 102 saco de cimento, porque né, quem tá ouvindo, vendo a gente aqui. Uhum. Aí chegou lá em compras, chegou a carreta de saco de cimento lá. Ô, Zé Maria, o que você pediu aqui, ué? Quem pediu esse tanto de cimento aí? Você. Eu falei assim, eu não, eu pedi 1 ou 2 sacos de cimento. Vocês mandaram 102. Nossa senhora!
Nossa. Um ou dois. Então, O financeiro não tava... o dono da empresa não tava no BPO. um ou dois sabe? Exatamente. Então, olha, para você que quer fazer o pedido certo, não deixa de vir aqui na imersão que vai acontecer. Acompanha a gente nas redes sociais, na rede social do Daniel, do Bruno Bettino, da Avantic. E, não menos importante, como que as pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente, te encontram na rede social? Digita aí no Instagram, Daniel Morato Oficial. TikTok também, Daniel Morato Oficial. Morato, se Morato, um R, um T, Oficial. Isso, mais fácil que isso não existe. Exatamente. YouTube também, todas essas plataformas. Vai ser uma honra poder te ajudar na sua jornada, poder contribuir no seu crescimento. E eu estou aqui à disposição para poder entregar tudo aquilo que eu aprendi. É interessante que esses dias eu recebi uma provocação no Instagram. Poxa vida, se você diz que é isso tudo mesmo, por que você está formando novos concorrentes para o seu negócio? E aquilo me veio à cabeça do princípio, às vezes, da escassez das pessoas. E se a gente parar para analisar e voltar num passado não muito distante, aquele que criou o céu e a terra, ele deu a vida dele por nós. Ou seja, se nós conseguimos pegar esse princípio de realmente transbordar e de passar o conteúdo, o conhecimento para as outras pessoas, obviamente, nós vamos receber isso em dobro. Então não é sobre formar concorrentes, mas sim sobre desenvolver e capacitar aqueles profissionais que são subjugados, que às vezes são deixados de lado, e é a categoria que menos tem investimento nas empresas, é a categoria, o departamento de vendas, sendo que ele é o responsável por fazer toda essa movimentação, por fazer toda a orquestra tocar ali numa sinfonia muito bem alinhada, muito bem afinada. Então, em função disso, eu sou o seu representante. Eu estou aqui levando esse conhecimento, levando essa metodologia para o Brasil todo, e eu vou te entregar aqui um dia inteiro para a gente poder passar junto, para você poder colocar em prática. Não adianta também a gente ficar aqui o dia inteiro e a pessoa vir com aquele baú de informação e não aplicar. Eu falo que conhecimento sem ação é só informação. Então vamos estar junto aqui, eu vou te entregar ferramentas estratégicas para você utilizar para aumentar resultado, aumentar a venda no seu negócio. Segue aí Daniel Morato Oficial, manda mensagem pra gente no direct ali. É eu que respondo, não é minha equipe, não é nada. Nem o robozinho? Não, nem o robozinho não. O robozinho só vai entrar se eu falar, ó, eu quero. Digita aí, eu quero e tal. Aí sim, eu aviso pra você, ó, vai entrar automação, mas eu tô sempre acompanhando tudo. A gente tá por trás. É isso aí. Mas assim, só para finalizar também, assim, essa atitude nobre, é nobre a atitude de disseminar conhecimento, né? E eu não consigo ainda, talvez eu consiga entender, né? O que leva a pessoa a fazer um comentário desse, né, cara? É muito egoísmo, é muita coisa ruim, né? Você aprende, você está multiplicando, obviamente não deixa de ser um negócio, as coisas são um negócio. É negócio. Sim. É negócio, não está passando ninguém para trás, não está roubando de ninguém, simplesmente você está ensinando, levando a sua experiência de X anos, encurtando o caminho de inúmeras pessoas que precisam, de fato, dessa ajuda. É uma mão que está aparecendo ali que a pessoa precisa segurar. Exatamente. E isso tem, gente, eu gosto de dizer que isso não tem nem preço, isso tem valor e precisa ser identificado, né? Exatamente. Isso tem valor, muito valor. E eu agradeço por você ter aceitado, acreditado no nosso projeto. Claro. A gente conversou com várias outras empresas aí e vocês tiveram a sinergia, tiveram a sensibilidade para poder entender a dimensão disso. A gente tem rodado aí por várias capitais desse país e vai ser uma honra, vai ser fantástico. Pode contar com a gente. Tamo junto. Tamo junto. Nós temos um baita de um camisa 10 aí. É isso aí. Daniel Morato, então te agradeço mais uma vez a presença. Bruno, Maravilha. obrigado pelo carinho, trazer pessoas especiais aí para trabalhar aí com a gente. Um prazer muito grande. Sempre enriquece o nosso trabalho. Show de bola. E para você que acompanhou a gente, mais uma vez, muito obrigado. Segue a gente lá nas redes sociais, no YouTube, Desk Coworking, e lá no podcast, lá no Spotify, Deskcast. Obrigado mais uma vez, um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Falou.